Terminando aqui, continuando para terminar, né, os princípios da publicidade. Como eu disse, ele está também no 93, inciso 9, que é junto com a fundamentação ali, da motivação, né? Então ele coloca junto, que eles serão públicos e fundamentados. Tá. O que mais? O que significa? Eu coloquei vocês, não é só isso, mas onde a gente pode entender os elementos que constituem esse princípio, assim, em casos objetivos? Por exemplo, a admissão da presença de qualquer um do povo numa audiência, né? Então, isso significa que a audiência é pública e qualquer um do povo pode assistir. Mas, o que acontece? Na vida real, todo mundo aqui que já teve que fazer aquele negócio do estágio, né? Assistir a audiência. Como é que vocês faziam? Ah, tipo, é público, cheguei? Não, né? Tinha que ir lá conversar, ver se cabia, até para não atrapalhar, não tumultuar. Então, assim, vejam que esses princípios, eles não são... qual a palavra? Eles absolutos, isso. Então, de fato, é público, mas, sei lá, se estiver cheio, você não pode entrar numa audiência pública. Tá. Acesso aos autos do processo a qualquer pessoa que, por qualquer razão, queira conhecer seu teor. Aí eu coloquei, né, observação. Atualmente, com o processo digital, apenas os advogados cadastrados no tribunal podem ter acesso aos autos. Então, se você não faz o seu certificado digital ou não se cadastra de outra forma, né, também, tipo, você não precisa necessariamente do certificado digital, mas cadastro no tribunal, você não tem acesso aos processos. Isso eu não estou falando de segredo de família ou segredo de justiça, desculpa, segredo de família. Segredo de justiça, eu estou falando dos autos normais. Então, de uma certa forma, dificultou um pouco, porque antes no balcão era um pouquinho mais público o processo, né? Agora a gente já tem a dificuldade de você ter que ter um computador e tal, né? Embora quase todo mundo hoje tenha acesso à internet, a gente está falando isso no estado de São Paulo, não sei o quê, né? Mas o Brasil é gigantesco, ainda é uma questão, a questão do acesso eletrônico, né? E digital da população. Então, muitas pessoas dizem que essas mudanças dificultaram um pouco a publicidade dos autos. Em todo caso existe esse princípio. E a publicação no Diário Oficial é uma forma de tornar público também os atos, né, judiciais. Então, onde mais isso vai ter, né? Que o que vai cair vão ser as exceções. Então, 189, combinado com o 93, inciso 9 da Constituição. O que eles vão trazer? Os casos de mitigação da publicidade. Então, está lá dos atos processuais. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. Aí, na verdade, são todos esses que eu coloquei ali até o 8, né? Os incisos, eles vão falar de todos esses. Antes da gente ler, qual que é a ideia? No inciso primeiro, ele vai falar que exige um interesse público ou social, tá? Então, o interesse público ou social, existindo, pode fazer com que haja mitigação desse princípio. Então, casos, por exemplo, Susana von Richthofen lá, tinha imprensa, era um caso muito famoso, então não era uma audiência que qualquer um podia entrar, né? Por quê? Porque eles tinham interesse do próprio processo ter um andamento correto, né? Ou seja, interesse público ali, jurisdicional, podendo incidir aí nessa limitação das pessoas que assistissem. Como também a defesa da intimidade, que está no artigo 5º, tá? Também os casos aí da Constituição, não estou com ele aqui, mas está lá falando... eu coloquei aqui, né? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigir. Ou seja, na Constituição eles colocam tanto o interesse público ou social quanto a defesa da intimidade, tá? No 189 ele coloca de forma separada, mas também dá para você entender que a intimidade é importante no caso dos dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.
Ou seja, em termos gerais, o que vai mitigar o princípio da publicidade? Interesse público ou social, que é uma cláusula aberta, né? Então vai depender do caso concreto, e a defesa da intimidade, tá? Tanto constitucionalmente quanto infraconstitucionalmente. E aí tem especificamente aí no 189 os casos em que tem que tramitar, na verdade, em segredo de justiça, né? Então, quais são? Ali, ó, versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes, dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, então, por exemplo, dados bancários, né? Processos que dizem respeito à arbitragem, inclusive sobre o cumprimento da carta arbitral, né? Desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada. Ou seja, é possível você fazer lá na convenção de arbitragem, além de dizer eu quero que seja feito por meio de arbitragem, você pode dizer tudo que a gente decidir vai ser sigiloso. Depois, se você precisar ir para o judiciário para executar alguma questão, né, de não cumprimento voluntário dessa decisão arbitral, está falando aqui que se houver essa cláusula aí de confidencialidade, né, e comprovada, esse processo também, quando for a juízo, deve tramitar segredo de justiça. Princípio da isonomia. E veja, gente, se a gente fosse problematizar, né, ainda estamos demorando com esse negócio de princípio. Se a gente fosse problematizar cada um deles, assim, sai discussões maravilhosas. Aqui, qual que é a ideia? Inclusive, depois é interessante que vocês façam algo do tipo quando forem estudar para ter de material. Eu até pensei em fazer, mas eu falei, não, é bom que as pessoas estudam, porque senão, muita tabelinha assim, sem que a pessoa faça, ela não fixa. Então, vai dar uma olhada nos princípios, o que é bom, né? Que tem um item lá do edital que é princípios constitucionais e infraconstitucionais do processo. Pegar para esse material. Isso é rapidinho, você vai lá, faz uma tabelinha assim, mais ou menos. Por exemplo, sugestão, né? Cada um estuda do jeito que quiser, mas uma sugestão. Princípio. Aí põe lá, X, o nome. Na Constituição Federal, onde que ele está? No CPC, os artigos, né? Por exemplo. E dá uma olhada de vez em quando, né? Porque isso aqui tá fácil agora. E depois vai misturar tudo. Aí você tem essa tabelinha, um dia você vai dar uma olhada, fica ali nesses artigos, né? Então, é uma coisa para se de repente você precisar argumentar sem o código, você saber mais ou menos onde ele se situa. Não é que precisa, tá, gente? É o tipo de coisa assim, de estudo para ir fixando, porque isso aqui é importante para argumentação. Então, mesmo que você faça uma prova, não necessariamente só da defensoria, mas uma prova que possa usar o código, você precisa pelo menos ter ideia de mais ou menos onde que está, né? Então, lembrar mais ou menos onde está já ajuda no tempo aí. Bom, princípio da isonomia. Esse é um princípio que eu diria, não tem princípio mais importante que outro, né? Seria o devido processo legal, que aí esses todos seriam esses subprincípios do devido processo legal. Mas eu diria que a isonomia, ela tá tão importante assim em termos de se ouvir falar mais e de a violação ser mais problemática do que outros, está tão assim quanto o da contraditória e ampla defesa. São princípios muito importantes. E aí o que está dizendo o artigo 5º caput, inciso 1, né? Que todo mundo, o caput do artigo 5º é aquele que diz que todo mundo, né, será tratado de forma igual perante a lei, não importando o sexo, a orientação sexual, né? Viu, Bolsonaro? Não importando, todo mundo é igual perante a lei, né? Essa é a igualdade formal que a gente presume. E a gente também tem outras implicações, né? Não só de tratamento igualitário entre as pessoas, o que essa isonomia traz para o processo? A ideia de paridade de armas. Então, quando a gente fala de isonomia no processo, a gente geralmente está falando de paridade de armas. Então, a gente está falando de ter uma situação em que, processualmente,
Então, paridade de armas aqui, né? Que é uma das ideias que esse princípio pode ter. Armas... nem gosto de falar essa palavra nesse... De instrumentos, eu vou pôr. Mas vocês vão ouvir armas. Mas tá tão feio, né? Não vamos... Tá? Então, o que é instrumentos processuais? Técnicas colocadas à disposição das partes. Então, as partes precisam ali ter no processo um ambiente em que a técnica não acentue diferenças já existentes ou não promova diferenças já existentes. Mas não confundir isso também com outra discussão processual que também acontece sobre, por exemplo, vulnerabilidade material. Vulnerabilidade material, ou seja, dos direitos, dos códigos, né? Por exemplo, grupos que, independente do que está rolando no processo, há um reconhecimento de que de uma vulnerabilidade de certos grupos em relação a outros. Então, aqui você vai ter idosos, consumidores, crianças. Crianças nem no sentido de vulnerabilidade em si, mas de diferenciação até, né? Então, criança e adolescente são grupos que a lei dá um regramento específico próprio. No caso, principalmente dos idosos, ou, por exemplo, tem pessoas portadoras de deficiência, né? Como é que tem que falar agora? É isso, né? Não, pessoas com deficiência. Então, são grupos que entrariam numa vulnerabilidade material, ou seja, são grupos que a Constituição ou a lei infraconstitucional entendeu ter que proteger e já faz uma lei que o favoreça. Então, material, ou seja, já dá uma lei. Então, o consumidor, em tese, se você for olhar o CDC, ele tem bastante prerrogativas ali materiais, né? E o que seriam, então, essas prerrogativas processuais? O CDC tem lá no artigo 6º também a inversão do ônus da prova, que hoje, no caso do Código de Processo, a gente já não tem essa questão probatória tão rígida quanto era, em todos os casos no geral. O juiz pode, essa inversão para outros casos ficou mais possível agora com o CPC, tá? Mas antes era rígida quem tinha que fazer a prova, e a inversão do CDC era explícita, e já mostrava, então, que essa vulnerabilidade material teria que ser levada para o processo. Então, além de você falar que o consumidor, ele aqui essa vulnerabilidade tem a ver não só com hipossuficiência, mas é um grupo que sofre... ele vai lutar com pessoas muito maiores que ele. Então, se a gente não fizer isso, a gente não vai estar promovendo o princípio da igualdade, né? Se não existisse esse artigo 6º, você poderia, sem as regras hoje do CPC, inverter o ônus da prova? Não poderia. Hoje, com o novo CPC, você tem ali a distribuição dinâmica do ônus da prova, que quando a gente for estudar isso também vocês vão ver, que o juiz ali ele pode escolher, dependendo dos casos, a parte que é mais apta a fazer aquela prova. Antes, as regras eram mais rígidas de quem faz a prova. Então, em tese, o juiz não poderia levar essa vulnerabilidade material para o processo, tá? Então, eu só queria deixar claro para vocês que nem sempre a vulnerabilidade material vai estar condizente com os instrumentos processuais. E aí, o que vem, então, dizer esse princípio da isonomia no processo? Justamente que o juiz, então, tem que tentar fazer com que... Óbvio, tá, gente? Se vocês forem olhar, tem doutorado sobre o princípio da igualdade no processo. Mas o que vocês vão saber, assim, para a prova ou para o pensamento agora de vocês, que está voltando aí nas introduções do código? Que essa vulnerabilidade material também deve ser passada para o processo e que o juiz tem o dever de trazer essa paridade de armas
para que esses grupos consigam estar em pé de igualdade também processual, né? Então, precisam ter técnicas e instrumentos que os coloquem em pé de igualdade, não só material, né, mas processual. Aí tem o artigo 139. Olha lá, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código incumbindo-lhe. Esse 139 é um artigo bem legal também, que é aquele que deu a polêmica do juiz, o inciso 6º dele, é a polêmica do juiz... como é que chama a palavra? Tô louca agora, essa hora já. Que ele estava pedindo para... Esqueci a palavra da CNH e do passaporte. Fugiu, gente, a palavra. Suspender. O passaporte. Isso. Eu não consegui entender qual era a palavra. Suspender. Então, o juiz... pelo 139.6, pela interpretação que muitos estavam dando, né, aquele artigo polêmico da suspensão de CNH e passaporte. Então, esse 139 tem os deveres do juiz ali de forma bem explícita. E o inciso 1º diz sobre o princípio da isonomia, que o juiz, então, deve assegurar às partes essa igualdade de tratamento, ou seja, dá um poder aí para o juiz, esse artigo, na verdade ele dá um dever, um poder-dever, né? Mas ele dá o dever do juiz observar o princípio da isonomia para o tratamento das partes. Então, não é uma coisa só que está como princípio e que pode ser conclamada, é também uma regra no 139, do juiz observar essa igualdade de tratamento. Então, é só no ônus da prova que isso vai ser observado? Não, em todo o procedimento, né? Então, o juiz ele tem que olhar ali e ver se está justo processualmente o que uma parte está fazendo em relação à outra, se não há nenhuma defasagem. Mas isso vai entrar bastante no ônus nas questões probatórias, né? Aí vem prerrogativas da Fazenda Pública e da Defensoria Pública. Muitos até falam que algumas prerrogativas, até mais da Fazenda Pública do que da Defensoria, né? São prerrogativas que são, na verdade, privilégios, que não seriam, né, seriam mais que prerrogativas, seria uma forma de olhar as prerrogativas de forma negativa. Muita gente reclama, diz que a Fazenda Pública não deveria ter tantas, né, prerrogativas. Quais são elas? Prazo em dobro, no caso de rescisória, não precisar de caução, no caso da Fazenda Pública, para entrar com rescisória. Então, a gente tem algumas questões aí, né, que também quando a gente estudar os atos processuais, a gente vai ver qual a diferença, quem tem o quê. Mas a Defensoria Pública, por exemplo, tem prazo em dobro, né? Isso seria uma violação do princípio da isonomia? Ou seria, na verdade, uma forma de trazer a isonomia? Então, as questões que vão existir vão ser mais ou menos nesse sentido. Óbvio que isso vai ser sempre a nível doutrinário, porque a regra é que tem prazo em dobro, ninguém contesta isso, o juiz vai dar prazo em dobro. Mas pode se perguntar sobre isso, né? Por fim, isso aqui que eu estou falando, que eu falei, que o juiz tem que olhar, é paridade de armas no processo, né? Então, até mesmo, se você for ampliar a ideia disso, o juiz está percebendo que uma parte tem um advogado com capacidade técnica muito inferior ao outro, né? Talvez ele teria que promover, isso é bem polêmico, apesar de ser uma regra, né? Porque entra também em colisão alguns outros princípios, né? Que a gente acabou de ver. O juiz também não pode querer, ele tem que ser inerte, ele tem que ser imparcial. Então, alguns chamam até de uma parcialidade positiva, no sentido de impor a igualdade ao processo. Mas isso, assim, é meio polêmico, em termos, se for aprofundar mesmo, né? Mas, além de falar da igualdade no processo, então aqui seria a igualdade no processo, de técnicas, né? Que o juiz tinha que observar as técnicas no processo. Então, o artigo 190 também, aquele negócio jurídico processual lá, o juiz tem que olhar se está tudo ok, se uma parte não utilizou, né, de um poder processual a mais, se os acordos são feitos de forma, todas as partes, aí vem o princípio da cooperação, cooperaram de forma igual, né? Tá, e aí onde a gente vai ter também essa igualdade, que é outra discussão. A igualdade, uma discussão mais recente.
Antes, isso aqui é a mais clássica, de paridade de armas. Aí aqui vem a igualdade pelo processo. Como assim? Depois que já... Isso aqui, então, seria durante, né? Desde a petição inicial até a coisa julgada. Aí aqui vem e fala assim, aí depois vai ter uma sentença. Aquele caso específico único. Ok. E se essa sentença for diferente para mim, mas é a mesma questão fática, o mesmo direito federal, e houver uma sentença que é procedente para um autor e a outra sentença de uma outra pessoa, mas com a mesma questão fática, ela é uma sentença improcedente. Aquela é improcedente, aquela é procedente. E aí? Então, hoje, muitas discussões, elas têm sido também dessa igualdade pelo processo. Não só que as partes durante o iter procedimental tenham as condições, né, mais isonômicas de tratamento, mas sim que depois também essa sentença não seja uma loteria, que ela também tenha essa igualdade em relação ao outro. Ou seja, o Poder Judiciário tem que tratar as pessoas que estão na mesma situação fática da mesma forma. Isso também é decorrência do princípio da igualdade. E aí, então, eles têm tentado várias técnicas aí, né, de uniformizar a jurisprudência com esse novo CPC. Então, até essa técnica de precedentes, para que esses precedentes vinculem, né, ou até aqueles casos que eu falei na outra aula de julgamento, o IRDR, o Índice de Resolução de Demandas Repetitivas, são todas tentativas aí de trazer isonomia, pegar pessoas que estão no mesmo caso concreto e aplicar a mesma tese, né? Então, é uma discussão bastante recente e forte sobre a isonomia. E também temos a isonomia, que eu falei bastante na primeira aula, que é isonomia de acesso. Então, é isonomia... Aqui eu coloquei na igualdade de acesso. Então, é isonomia de acesso. O que as discussões sobre essa isonomia de acesso têm gerado? Bom, no geral, vocês vão ouvir muito esse discurso de que, por exemplo, custas judiciais, falei um pouco isso na primeira aula, custas judiciais baixas, gratuidade da justiça, tudo isso faz com que haja um uso excessivo, mas além de tudo um uso predatório da justiça pelos litigantes, né? Esse é o discurso que você vai ouvir em todo lugar. Porque tem muito safado, já que o processo não paga nada. Não é que não existam, né? Safados a gente tem que identificar e tem que punir. Mas qual que é a ideia que a gente traz para esse acesso igualitário à justiça, no sentido de acesso à jurisdição, de acesso ao processo mesmo, né? Aos meios jurisdicionais. Aqui a gente tem a discussão dos litigantes habituais e dos litigantes ocasionais, que foi uma discussão que eu pincelei um pouco nas primeiras aulas do professor. Ele começou a falar disso, mas hoje as discussões já têm ido para outros sentidos, que é o Mark Galanter, desculpa. Que ele fala disso? Fala bastante coisa, tem um texto bem legal dele, bem famoso, da década de 70, que até hoje é útil, mas ele traz a ideia de que há uma parcela muito pequena de atores que usa muito o sistema de justiça, e que ele chama esses atores de litigantes habituais, que eles estão sempre ali, como clientes da justiça. Em várias causas repetitivas, eles estão lá. Quem são esses litigantes habituais no Brasil? Bancos e telefonias. E o próprio poder público. Por que eu estou falando? Não, porque as pesquisas empíricas de todos os lugares falam que os maiores litigantes que têm maior número de processos dentro do sistema de justiça são essas pessoas, né? São, então, as grandes corporações, digamos assim. E quem seria o litigante habitual? É aquele que tem só... O litigante habitual não, desculpa, o ocasional. É aquele
que eventualmente tem alguma causa na justiça, né? Que ele não usa o sistema de justiça de uma forma contínua. Então, para que você tenha um acesso, uma igualdade, uma isonomia em todas as suas vertentes, não bastaria só observar a igualdade ao processo, que é a que quase todo mundo fala, mas não seria suficiente. Você teria que ainda analisar a igualdade pelo processo a partir da ideia de isonomia de uma sentença em relação a outras partes e também a igualdade de acesso, porque muitos litigantes utilizam predatoriamente o sistema de justiça e não são geralmente as pessoas comuns, né, individualizadas. E isso também traz aí uma dificuldade de acesso à justiça, né? Que a gente falou que acesso à justiça ia estar sempre nas questões. Então, trazer também igualdade para que haja esse acesso à justiça, a defensoria aí vem como uma forma de diminuir esse obstáculo, né? Mas a diminuição de custos, enfim, tudo isso também é uma forma de você trazer igualdade processual. Então, isso também pode entrar dentro da discussão de princípio da isonomia, tá? Bom, economia processual. A ideia é, com menos atividade jurisdicional, a gente vai ter mais resultados. Quando que a gente pode observar essa ideia, né? Então, fazer menos atos e daqueles atos a gente tirar o máximo que der de proveito. A gente vai ter isso aonde? Ações coletivas. Por exemplo, uma das ideias das ações coletivas é justamente ter essa economia processual, realizar menos atividade jurisdicional para ter mais resultados. Obviamente que também há discussão se você for querer, sim, aprofundar. Mas, em linhas gerais, eu poderia dizer que as ações coletivas também visam, em alguns casos, que eu diria que são majoritários, a economia processual. O litisconsórcio. O litisconsórcio também, no sentido de, em vez de entrar com uma ação entre A e B, por exemplo, principalmente litisconsórcio facultativo, né? O necessário é até uma exigência, mas em relação ao litisconsórcio facultativo, em vez de você entrar contra todos os credores, né? Você entra separadamente, você entra numa ação contra todos de uma vez só. Isso faz com que você utilize menos atividade jurisdicional e tenha maior resultado, né? Então, também faz sentido dentro desse princípio. Intervenção de terceiros. Também, qual é a ideia de intervenção de terceiro? Você poderia fazer isso com outro processo. Depois, o terceiro aguarda o resultado e depois do que o resultado for, se for favorável ou desfavorável, ele entraria com uma ação. A ideia é que a intervenção de terceiros dê possibilidade de, durante aquela ação, alguém que, por exemplo, no caso da assistência, alguém que acha que tem interesse jurídico, né, que acha que ajudando alguma das partes a resolver o conflito com provas e tal, ele tem preocupação de que a parte não vai fazer todas as provas suficientes. Depois, pode ter um direito de regresso em relação a ela. Ou seja, depois a parte que perdeu ainda vai vir exigir dela. Então, antes que isso ocorra, ela já vai lá e tenta intervir na lide. Então, isso é uma forma de economia processual. A reconvenção também. O que é a reconvenção? É quando o réu, no mesmo processo, né, na mesma ação, nos mesmos autos, ele só teria que se defender. Mas aí ele propõe, além da defesa dele em contestação, né, na mesma contestação hoje em dia, ele vai e propõe uma ação contra o autor. Então, além dele falar, eu não concordo com isso, ele diz, além de não concordar com isso, eu quero que você me responda sobre isso, porque na verdade quem está errado é você. Então, nesse caso, o que a reconvenção é? Nada mais é do que uma ação do réu contra o autor. Poderia ser feito num processo autônomo, mas pela ideia de economia processual, você já pega, como é a mesma relação jurídica, as mesmas partes, pega o mesmo juiz para decidir tudo, né? Então, eficácia vinculante das decisões dos tribunais superiores. O fato, então, dos tribunais superiores também darem decisões e enunciados para súmula e tudo mais, é bem problemático, porque, enfim, essa é a ideia que eles criaram, né, para súmulas, para unificar o direito e trazer uma celeridade aí de gestão procedimental. Mas isso pode ser muito criticável.
todo caso, você ter uma súmula ali com um enunciado e, eventualmente, essa súmula ainda ser vinculante, você já faz com que esse processo não possa ter várias discussões. Essa discussão já está pronta e acabada, o juiz tem que ir daquele acordo. Ou seja, você vai utilizar menos instâncias, né, porque o assunto já está ali definido em sede de súmulas vinculantes ou algum outro tipo de enunciado, e aí você então vai usar menos atividade jurisdicional e vai ter mais resultado. A conexão ou a continência, né? Depois vocês vão estudar melhor, mas a conexão nada mais é do que juntar processos com uma causa comum para ser julgado para o mesmo juiz. Então, em vez de você ter duas ações que às vezes usariam dois juízes diferentes, você pega e junta para que um juiz só julgue aquilo. Então, a ideia de economia processual está presente. Prova emprestada também, né? Embora tenha limitações a essa prova emprestada, nos casos em que ela possa ocorrer, ela também visa não fazer uma nova instrução. Incidente de resolução de demandas repetitivas, que é o IRDR que eu já falei, também tem essa mesma ideia de gestão processual. Então, você vai pegar todos aqueles casos semelhantes, na verdade, né, casos idênticos, vai suspender, vai julgar um só, depois vai vincular essa decisão para todos os outros. Qual que é a ideia? A ideia é que o juiz não tenha que ficar julgando todos eles, né? Então, a ideia de economia processual. E de aproveitamento dos atos processuais que não tragam nulidade. Como eu disse, a nulidade no processo civil ela é um pouco mais flexível. E a ideia dela ser flexível é porque se dá para consertar, não vamos começar do zero de novo. Porque senão, você vai lá e extingue sem resolução do mérito, e uma coisa que estava formalmente errada, depois a pessoa vai e entra com uma outra ação. Ou seja, não faz sentido. Então a ideia é que, naquele caso, o máximo que der para aproveitar dos atos processuais que não causam prejuízo por outra parte, né, e tal. Mas se o juiz conseguir ali arrumar o prejuízo, dar prazo para contraditório e não sei o quê, ele é melhor do que extinguir o processo. Alguns até chamam esse aproveitamento dos atos processuais com o princípio da primazia do mérito, que é isso? É a ideia de que o juiz, a finalidade do juiz é chegar no mérito. Então, ele não pode ficar qualquer coisa dizendo que é nulo, 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 se dá para ele consertar. Então, é que para colocar na cabeça do juiz que a ideia dele é ele chegar numa decisão de procedência ou procedência. Não ficar também floreando o processo muito e dificultando chegar no mérito, né? E tudo isso tem a ver com economia processual. Bom, tá terminando, gente. Vamos lá. Princípio da instrumentalidade das formas. A gente viu que existe hoje, né, a gente está mais ou menos na fase de instrumentalidade do processo, em termos de ciência processual. Então, a gente fala que o processo ele tem que ter uma finalidade política, social e jurídica, né, os escopos lá, que a gente falou, e ele não deve ser um fim em si mesmo. Então, ele tem essa finalidade. Então, a gente fala que ele é instrumentalidade do processo, porque ele é instrumental para atingir esses outros objetivos. Primeira aula lá. Não confundir, mas tem a ver com esse princípio processual infraconstitucional aqui, que é o princípio da instrumentalidade das formas. O que é isso? É justamente isso também. As formas, ela tem que ter uma finalidade maior do que simplesmente ser formas, né? Ou seja, tudo aquilo que o processo manda prescrever de um jeito e é feito de outro, está viciado, ou seja, está em desacordo com a regra formal, a forma com que ele deveria ser feito. Aí o que vem dizer esse princípio? Existe um vício. Tudo que está fora da forma que a lei processual prescrever vai gerar um vício. Esse princípio só fala assim, se der para aproveitar esse ato viciado, né, permitindo que esses efeitos não prejudiquem nenhuma das partes e que a finalidade esteja atendida, tipo uma fundibilidade, né? A gente não precisa ser muito formalista. Então, era para ter feito de um jeito, não fez, mas não tem problema, ó, ninguém aqui teve nenhum prejuízo com esse ato pode ser válido, né? Então, veja que tem muito a ver também que a gente falou de economia processual, é tudo ligado. Mas você pode usar esse nome chique que chama instrumentalidade das formas. E também o princípio da razoável duração do processo.
ele é um princípio que há muito tempo já está em tratado internacional, não necessariamente o Brasil é signatário, mas está em quase todas as convenções, Convenção Africana, Convenção Europeia, enfim, ele é um princípio até antigo nessas convenções. O Brasil é signatário de uma convenção internacional, que é a Pacto São José, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Está lá no artigo 8º, no item 1, que está escrito aí, garantias judiciais relacionadas. Toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável. Não existia como princípio explícito. Então, lógico, ele é uma própria decorrência, tal, da interpretação do princípio do devido processo legal, porque se demorar muito, você tem justiça, né? E a gente falou que o devido processo legal deve ser um processo justo. Se o processo demora muito, a pessoa perde o direito, não tem efetividade. Então, já fazia parte meio que da ideia, mas não era uma garantia explícita. A partir da emenda constitucional a 45 de 2004, que é a reforma do judiciário, né, virou um inciso da Constituição. Então, está lá no artigo 5º, inciso 78, é isso? A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade e sua tramitação. Então, a gente agora tem um princípio explícito. Além de tudo, somos signatários de um tratado, então é um princípio importante. Nas reformas processuais do novo CPC, ele e o princípio da isonomia, nesse sentido aqui, de uniformidade das decisões judiciais, foi, assim, o mote de muitas das mudanças, né? Trazer mais efetividade nessa duração razoável. Mas muitas vezes a gente entende a duração razoável como celeridade, né? Não é necessariamente assim. Antes de entrar nessas discussões, vamos ver também que ele está lá no Código de Processo, no artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Também tem a ver com essa primazia do mérito, né? Bom, aí vamos lá. As criancinhas, hoje não é a Gretchen. Hoje é as... Então, o que eles vão brigar? A celeridade, a segurança jurídica, garantias individuais. Como assim? Tudo isso faz parte da ideia de duração razoável do processo. Porque você não pode ter um processo que é rápido e que você não tem contraditório. Você também não pode ter um processo que você tem todas as garantias processuais e demore uma eternidade. E a segurança jurídica no sentido também de atos já realizados, né? Eles devem ser preservados. Então, qual que é essa... Inclusive, outros princípios podem conflitar aqui, né? Geralmente são esses que são conflitados diretamente. Por quê? Principalmente ali, celeridade e garantias individuais. Muitas técnicas são muito democráticas e o contraditório cada vez mais. A gente não tem que deixar, tudo que o juiz for fazer no processo tem que dar prazo para as partes, não sei o quê. Mas isso acaba demorando o processo. Então, acaba havendo uma tensão entre ser um processo ágil, né, celere, e ao mesmo tempo respeitar as garantias individuais. Como que a gente resolve esses problemas? Depende do tipo de conflito, né? Então vamos lá. O que eles pensaram em termos de legislação? A gente tem um conflito aqui de garantia, por exemplo, ao duplo grau de jurisdição, né? Tem gente que fala que é um princípio, não é? Acho que eu nem coloquei aqui. Gente, tem muitos, né? O agravo de instrumento, por exemplo, no novo código, ele agora está lá no 1015 do CPC e ele tem um rol taxativo, né? O que é rol taxativo? Só são essas hipóteses. Mais que isso, você não pode entrar com esse recurso. Você espera terminar todas as fases processuais, postulatória, saneadora, a de instrução e de decisão, e entra, se for o caso, com uma apelação. O agravo de instrumento é um recurso que entraria já de acordo... se o juiz, antes de chegar na fase de decisão, em qualquer uma das fases anteriores, ele der uma decisão
interlocutória, você poderia entrar com agravo. Aí, o que ele falou? Bom, você pode entrar com agravo em algumas decisões que o juiz der, que são decisões interlocutórias, mas são só essas. E aí vem a questão, e no caso de indeferimento de produção de provas? Não pode, não está lá, não pode. E no caso X? E aí começou uma discussão de cerceamento de defesa e contraditório. Né? Uma discussão doutrinária, mas também uma discussão até jurisprudencial. As pessoas começaram a tentar entrar com uma dada de segurança, e em casos em que não caberia esse agravo, né? Para dizer, meu direito, líquido e certo, né? Houve alguma violação a um princípio constitucional e eu quero ter a chance de discutir isso antes do fim da sentença. O que a gente tem hoje? A gente já teve uma decisão, que é esse recurso especial aí, que já admite. Tudo bem que isso é mais para frente, mas isso que eu estou falando, estou trazendo sempre o que esse princípio influi nas discussões futuras. Um dos casos é isso, ó. Por mais que houve a restrição, pensando na duração razoável do processo, e foi muita discussão em relação a recurso, que recurso demorava e atrasava o processo, então por isso a gente devia diminuir. E isso é o que vingou, por exemplo, no 2015, mas já está abrindo as pernas de novo, porque o ministro Luiz Felipe Salomão, né, como relator desse RESP, falou que há a possibilidade de agravo de instrumento nos casos de definição de competência, que não é um dos casos que está lá taxativamente no 2015. Então aumentou, além dos do 2015, jurisprudencialmente a gente já tem esse. E aí ainda tem esses dois recursos que foram afetados em regime de recursos repetitivos, que a gente vai ver que é uma outra técnica parecida com esse RDR que eu falei aí, que pegou esses dois recursos como definidores aí da controvérsia, representantes da controvérsia, e eles vão julgar se esse rol é taxativo ou não. Ainda não tem esse julgamento, já tem o julgamento dessa possibilidade a mais, mas não tem ainda é taxativo, tá? Então, esse repetitivo que ainda não foi julgado é para definir a natureza do rol do artigo do 2015. Ou seja, esses conflitos, eles não têm como acabar. Assim, eles existem, geralmente vão estar bem opostos, né? Segurança jurídica nesse caso, por quê? Porque agora vamos supor que eles falem agora que o rol não é taxativo. E as pessoas que de 2016 até agora não estão entrando com agravo porque o rol é taxativo. Como fica a segurança jurídica? Então, geralmente, quando a gente vai falando de celeridade, a gente vai estar falando de conflitos em relação às garantias individuais e à segurança jurídica. Não necessariamente, mas Então, quais são aqui os institutos processuais que o legislador tentou relacionados à celeridade? Veja, a duração razoável do processo não é só celeridade, até porque, igual eu falei, tem que ver esses outros princípios, mas o juiz tentou também fazer com que o negócio andasse um pouquinho mais rápido. Então, a gente viu esse julgamento antecipado do mérito, que é o 355 que a gente já falou. O JEC, propriamente dito, não serve só para isso, mas é uma forma também de se pensar na celeridade processual, com a oralidade, e é um princípio muito caro a celeridade para o JEC, né? Tanto que há discussão sobre os prazos processuais, que o novo CPC trouxe os prazos processuais, só contando os dias úteis, então não tem mais aquele prazo corrido, então demora mais. Né? O novo prazo do CPC é um prazo mais longo em relação ao prazo passado, que considerava sábado e domingo, você contava no prazo. Agora você paralisa e começa a contar na segunda. Depois a gente também vai ver, mas enfim. A questão era, o JEC incide, por exemplo, o prazo do novo Código Civil, e por causa do princípio da celeridade, há muita negativa de alguns tribunais, né, que tentaram já pacificar a questão, em relação à utilização do prazo em dias úteis que o CPC trouxe, por causa do princípio da celeridade. Então, assim, é um princípio muito caro ao JEC, a celeridade. Procedimento monitório, que é um procedimento especial, ele também foi criado tentando trazer agilidade nesses casos específicos em que cabe a monitória. O julgamento de improcedência liminar, ou seja, em casos em que
o juiz já tem ali recursos repetitivos sobre aquela questão e o autor entra, eu já falei desses, lembra? Que sem citar o réu, o juiz pode julgar improcedente. Eu falei isso lá em relação ao contraditório, eu citei esse caso. Então, julgamentos monocráticos do relator, também. Por que pode o relator, em alguns casos, julgar monocraticamente? Porque se for toda hora por órgão colegiado, não vai. Então, a prova emprestada, 372. A ideia de processo sincrético, que eu sempre falo, que é a ideia de que as tutelas, tanto a tutela declaratória, a tutela constitutiva, a tutela executiva, né? Todo tipo de tutela de urgência, você pode pedir uma mesma ação. Você não precisa entrar com um processo para cada tipo de tutela. Antigamente já era um pouco mais restrito isso. Hoje em dia, a ideia de que essas tutelas, elas englobam a efetividade do direito, então, se tiver pertinência de acumulação de pedidos, elas podem ser pedidas, também tem a ver com, vamos fazer o negócio ser mais rápido, porque se tiver que entrar com processo para tudo, não vai dar. Então, incentiva a prática de atos processuais pelos meios eletrônicos. Aí tem uns artigos, depois vocês também, se quiserem, dêem uma estudada. Então, até, né, isso na trabalhista até tem sido utilizado mais, mas também em casos cíveis, você pode, em alguns casos, até vir, assim, WhatsApp para citação. Né? Já viram isso? Citação não é mais difícil, intimação. De comum acordo, inclusive tem tribunais que colocaram isso como regra do tribunal, não lembro agora qual. Em casos em que as partes concordem, então elas estão sabendo que a intimação vai acontecer dessa forma, ou seja, não é a citação, que é o primeiro ato que ela fica sabendo que tem um processo contra ela. Ela já sabe e ela vai ser intimada, tipo, de todas as outras decisões, ou seja, sua audiência vai ser no dia tal, não sei o quê. Isso daí, se as partes concordarem, em alguns tribunais, isso pode ser feito por WhatsApp, para a pessoa. E se for ver, mais efetivo, né? Porque o WhatsApp pode falar ou não, né? Se a pessoa tem, se ela usa, ela vai ficar sabendo muito mais do que o diário oficial. Então, né, de uma certa forma, é interessante. Mas, lógico que isso traz polêmica, porque a pessoa pode dizer que não foi intimada e tal, mas já tem sido utilizado. Isso é uma forma de o quê? Trazer celeridade processual também. Né? As partes estão ali, tem gente que tem juiz, isso que eu falei, na trabalhista que é mais flexível, tem sido utilizado mais. Mas até para fazer audiência de conciliação, acordo, dentro do judiciário. Então, assim, todos os tipos de incentivos, lógico, não visam só a celeridade, mas estão muito relacionados à celeridade. O 77 lá, né, que é a repressão à chicana processual, né, ficou postergando muito, está enrolando demais, fazendo coisa que o processo permite, mas que não tem nada a ver. Você está na cara que você está postergando. Também é uma forma ali de você reprimir e ganhar tempo no processo para que as pessoas não façam. Julgamento dos recursos especiais, extraordinários e repetitivos, essa técnica que eu já falei, né? Que é parecida com o IRDR, mas é no âmbito do STJ e STF. Então, eles pegam vários recursos parecidos, julgam de uma vez, né? Então, é uma forma também de julgar aquele tema mais rápido. Previsão expressa da tutela de evidência, não existia de uma forma tão clara essa tutela de evidência, que são casos em que não há urgência, mas o direito é tão evidente que o juiz pode ali conceder alguma liminar ou até decidir incidentalmente no processo alguma coisa. E o aumento da eficácia vinculante relacionado aos precedentes e súmulas. Então, toda essa ideia de precedentalização, súmula, enunciado, que está ganhando força no processo civil, também tem muito a ver com celeridade, para tentar julgar cada vez mais de forma conjunta e não ficar tendo muita divergência, que dá aso a mais processo e tal. Então, só para finalizar, eu sei que está todo mundo cansado, mas para a gente não precisar voltar nisso, que eu não falei, que eu vi aqui, não falei do duplo grau de jurisdição, que também é um princípio, mas tem gente que diz que não é um princípio, mas eu não falei, né, aqui, eu acabei esquecendo. Então, quem quiser pode ou não estudar nunca, porque cai pouco, caiu muito na discussão sobre o novo CPC, essa diminuição de recursos, se era uma garantia individual do cidadão, se era um princípio processual, o que era. Mas, tá, eu não coloquei aqui e não quero voltar em princípios mais. Um ou outro aí, todos os princípios do processo estão aqui? Não, porque
o princípio, por mais que eu indiquei de forma explícita onde eles estão, o que acontece? Eles também podem ser princípios que, a partir de uma certa ideia de sistema, eles são extraídos, né? Então, às vezes você vai ver o nome e tal. O que não pode, que existe, até o Lenny Streck fala, que tem acontecido hoje nos nossos tribunais, é um princípio, que ele fala? Principiologismo, porque tudo vira princípio da felicidade, princípio, né? Então, aí também não pode, né? Só que dentro dessas variáveis aí, a gente vai ter um ou outro que eu não falei, um outro que se considera princípio, tá? Acho que dessas partes introdutórias deu pra gente fazer assim um apanhado bastante intenso e tal. Já dá pra gente começar uma aula mais chatinha, dogmática, mas para fixar os artigos mais importantes e entender mesmo como funciona o processo agora do começo ao fim. Se tiverem alguma dúvida também sobre o que a gente já falou, podem falar comigo. Eu não sei quantas aulas mais eu vou dar. Em tese já acabou minha aula aqui, mas eu tinha combinado de falar até o item 8, eu não falei. Então vou ver se eu consigo mais alguns dias, porque falta atos processuais, competência e condições da ação, que eu não falei. Pressupostos processuais, condições da ação. Mas, a partir do momento, então, das outras aulas, se eu conseguir aqui falar esses temas, a gente também vai puxando os temas que a gente já falou. Eu sempre tento ir revisando, de uma certa forma, conforme eu vou caminhando, parece uma coisa só, fica mais juntinho. E aí a gente tenta fazer exercícios, se não der para fazer em sala de aula, eu vou mandar para vocês, porque agora já é importante quem não faz, né, ou quem não está fazendo de processo, deixou mais de lado, já começar então a encarar. E aí eu vou dando separado aqui os que tem a ver com a matéria. Principalmente, essa parte mais teórica, coisas de segunda fase, para vocês escreverem mesmo, tá? Vou tentar dar uma separada. E é isso, boa volta para casa de todo mundo e muito obrigada aí pela aula.